Antes, atualizar todo mundo essa crise ali entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes e a justiça brasileira com esse day after, né? Depois de um final de semana muito intenso entre ambos. A Polícia Federal decidiu, essa informação publicamos agora à noite, investigar se o empresário Elon Musk cometeu algum crime ao ameaçar descumprir medidas judiciais no Brasil. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, veio a público criticar o que chamou de instrumentalização criminosa das redes sociais. A reportagem é de Thaisa Medeiros. Em nota, Barroso afirma que decisões judiciais podem ser objeto de recurso, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. A declaração se dá em meio às ameaças de Elon Musk de desobedecer à justiça brasileira. No último final de semana, o empresário fez uma série de postagens questionando decisões do ministro Alexandre de Moraes e propondo sua renúncia ou impeachment. Musk disse ainda que em breve publicará tudo o que é exigido pelo ministro e como essas solicitações violariam a legislação brasileira. Moraes reagiu e determinou a inclusão de Musk no inquérito que investiga as milícias digitais e abriu um novo inquérito para apurar se o empresário cometeu crimes de obstrução de justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Além disso, estabeleceu multa diária de R$100 mil por cada perfil da rede social que venha a ser desbloqueado em descumprimento de decisão do STF ou do TSE. Moraes ganhou protagonismo ao restringir as redes sociais no país, especialmente após ele se tornar relator das ações que investigam ataques aos três poderes. Além disso, quando presidiu o TSE, ele também endureceu as regras contra as plataformas para coibir a desinformação e a disseminação de notícias falsas durante as eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou que o funcionamento das plataformas seja regulamentado no país. O Senado Federal aprovou em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. O projeto está parado na Câmara dos Deputados e mesmo com o tema ganhando força após as ações de Musk, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não pretende pautar a matéria nesta semana. Professor Carlos Afonso, tem claramente aí uma disputa jurídica e política, né? Mas eu queria começar tratando tecnicamente com o senhor da disputa jurídica. De um lado, um juiz, né? Vamos chamar assim, o ministro Alexandre de Moraes, tentando estabelecer princípios gerais aí de condutas para as big techs aqui no Brasil. E de outro, o Elon Musk dizendo que o judiciário brasileiro pede não está previsto na legislação brasileira. Quem tem razão aí? Olha, Caio, acho que é importante a gente dizer que é claro que qualquer pessoa tem o direito de, recebendo uma ordem judicial, se lhe parece que essa ordem judicial ela é excessiva, de contestar, de discordar. E no caso específico das decisões do ministro Alexandre de Moraes, acho que a gente tem aqui, com esse olhar que podemos fazer para os últimos 3 anos, acho que uma série de questões que podem ser levantadas. São discussões, por exemplo, sobre a extensão das ordens judiciais que querem ter acesso a dados detidos pelas empresas, e aí a discussão é se o judiciário pede dados que a lei não necessariamente obriga as empresas a guardar, a armazenar, discussões sobre o prazo de armazenamento desses dados, ou mesmo de determinadas ferramentas, como monitoramento de hashtag, que não constam da legislação. Mas no debate jurídico, e a gente enxerga isso na decisão do ministro Moraes do final de semana, o ministro Moraes entende que existe um dever geral de identificar usuários e terminais que possam levar a cabo atos criminosos na internet. Então, essa é a discussão jurídica. Agora, vale dizer,
ainda que você discorde de uma decisão judicial, não é dado a nenhum particular simplesmente decidir que não vai cumprir a ordem judicial, porque, no final das contas, a discussão sobre uma ordem judicial deve ser feita no judiciário. E o que a gente tem visto nos últimos dias é essa discussão jurídica, ela sendo transformada numa discussão política, com o Elon Musk, em especial, ali tendo como foco muito claro o ministro Alexandre de Moraes. E acho que nesse ponto, Caio, chama muita atenção que, vamos lá, o Elon Musk não é um professor de direito constitucional. Então, se ele está dizendo que essas são decisões que não encontram guarida na lei brasileira, primeiro, seria importante a gente entender que decisões são essas, e segundo, entender que esse não é um debate entre dois personagens, entre duas figuras, Musk de um lado, Moraes do outro, de um ringue. Se ele quer justamente fazer esse debate, chama muita atenção que nas próprias redes sociais ele tenha marcado não a conta do Supremo Tribunal Federal, mas a conta pessoal do ministro Alexandre de Moraes. E acho que esse é o plano. Ainda no aspecto técnico, antes de passar aqui para os meus colegas amigos, não tem uma lacuna na legislação brasileira? O Marco Civil de 2014, por exemplo, é de 2014, regulando muito provavelmente os avanços da internet até 2010. Né? Nós estamos em 2024, tem o artigo 19 que prevê retirada de conteúdo mediante decisão judicial. Você não tem a percepção que o Marco Civil da internet, né, discutido e aprovado pelo Congresso brasileiro, não trata da internet de 2024, ela trata da internet de 2004, talvez, ou de 2010? E, portanto, há uma lacuna na legislação brasileira para regular as Big Techs? Caio, não existe a menor dúvida de que a legislação brasileira precisa ser atualizada com relação à internet. O Marco Civil da Internet surgiu de um processo de consulta feito na rede entre 2009 e 2010 e tramitou no Congresso durante 3 anos, sofrendo ali, enfim, atualizações por parte dos congressistas. Agora, de lá para cá, é claro que muita coisa mudou. E o Marco Civil da Internet não tem por objetivo ser o começo e o fim da regulação das redes. O que mudou de lá para cá? O que chama a atenção? Questões como transparência das plataformas, como moderação de conteúdo, que precisa ser mais transparente, mais coerente, mais explicada. Então, todos esses pontos realmente precisam ser direcionados. E é bem da verdade, o Brasil, nesses últimos 10 anos, não gerou essa legislação em complemento ao Marco Civil da Internet. Então, acho que não me parece que seja uma questão de revogar, de retirar o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei principiológica, que debaixo dela a gente deve continuar progressivamente atualizando a nossa legislação. Esse trabalho não foi feito pelo Congresso Nacional e a proposta, como colocada no VT, é o PL 2630, que tem os seus problemas, que tem as suas questões que a gente pode olhar mais adiante. Mas é importante desenhar essa arena em que a gente tem discussão de projetos de lei no Congresso, a gente tem casos pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal e a gente tem o TSE emitindo as legislações específicas sobre eleições e sobre tecnologia. Então, acho que esse é o campo que a gente hoje olha quando a gente se pergunta o que precisa mudar, o que tem sido feito sobre legislação e internet no Brasil. Jussara, alguma chance de isso avançar nesse ano? Ou ano que vem, enfim? Olha, Caio, tem aqui um debate, né, no dia de hoje, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vê chance desse debate do PL das fake news avançar ali no plenário, né? Está muito dividido, não vê clima para isso. Por outro lado, no final da tarde, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, cobrou a Câmara para dar uma solução, mas que é encaminhamento a esse debate. Amanhã, aqui em Brasília, tem uma reunião de líderes ali da Câmara, embora Lira já tenha sinalizado ali nos bastidores que não é uma prioridade avançar com o PL das fake news, porém, vai ter uma cobrança. Já apurei aqui que lideranças do governo devem fazer esse pedido à Lira para pautar o tema, né? Para colocar o tema em discussão. Hoje, a relatoria desse projeto, Caio, é do deputado Orlando Silva, que, que está insistindo nisso, embora a justificativa de Lira para não colocar esse tema em votação é justamente por não ter
é unidade. Como vocês bem destacaram aqui, é um tema, essa questão das fake news, do controle das redes sociais, das plataformas, né? De dar alguma direcionamento sobre a atuação dessas plataformas aqui no país, divide muito, é um tema muito politizado. Então, direita, de um lado, acusa, fala em censura, de outro lado, diz que é preciso ali dar um freio na extrema-direita que usa as plataformas digitais justamente para propagar notícias falsas, para fazer ataques, enfim. E aí resume aí uma ameaça à democracia. Então, esse debate polarizado é disso que, neste momento, o presidente da Câmara estava querendo fugir. Mas, com o avançar disso, né, esse debate, né, essa controvérsia toda envolvendo Elon Musk e também o ministro Alexandre de Moraes, isso tudo deve aumentar a pressão. Acho que é um tema que vai rodar aí ao longo da semana e vamos ver, né, depois das reuniões de líderes, aí se, após a reunião de líderes marcada para amanhã e também essa cobrança de Rodrigo Pacheco de que deve ser sim um tema enfrentado pelo Congresso para tirar ali também esse debate do STF, vamos ver aí o desenrolar disso ao longo dessa semana. Ele volta a debate público, mas não necessariamente a pauta da Câmara. É isso que a gente vai ver, de que maneira isso vai ser tratado. Ô, Lorival, o que o Elon Musk quer o Twitter... da vida? Da vida ele quer ganhar dinheiro e ter poder, né? Porque ele não é o único no mundo com esses objetivos. Mas o Twitter é a plataforma, de todas as redes sociais, é a plataforma que mais depende dessa distribuição de desinformação e de ataques não respaldados pelos fatos ou por provas. De todas elas, ela é a mais feroz, a mais agressiva. Se você observar os trending topics estou chamando de Twitter, mas é o X agora, né? Eles têm muito esse perfil, não é apenas isso, mas é em grande medida isso. Muito diferente da dinâmica do Instagram, do Facebook, do TikTok, né? Então, ou do LinkedIn. Então, se você tira isso do Twitter, você tira muito do oxigênio, do modelo de negócios do Twitter. Se você forçar as pessoas no mundo inteiro a ter que provar todas as acusações, né, que essas pessoas digitam no X, o X vai ter um grande problema, né? E, então, ele acha que, como o Brasil é um país grande, um país importante, com um pesado uso das redes sociais, inclusive do X, o Elon Musk se sente ameaçado, né, por essa legislação aqui. E ao lado de toda essa questão do modelo de negócios, existe aí algo que a Jussara estava descrevendo um pouco, que é essa questão dos alinhamentos ideológicos. Isso, é exatamente isso. O ex-presidente Donald Trump, em algum momento, foi chamado de Twitter chef, né? De Chief Twitter, porque ele governava no Twitter, né? E tinha mais de 80 milhões de seguidores e tal. E acabou tendo de criar uma rede social que é um fracasso de todos os pontos de vista, a Truth Social, porque ficou uma coisa muito nichada, e uma rede social ela não pode ser muito nichada como modelo de negócio, né? Porque o uso dele foi restringido severamente também, né? Antes de o Elon Musk comprar o X, né? Então, assim, e aí, de fato, todo mundo usa o X dessa maneira. Todas as correntes ideológicas fazem ali, distribuem desinformação, fazem acusações sem provas, acusações graves sem provas, assim por diante. Agora, aqui tem assim um discurso ideológico, né, que confunde a desinformação com a liberdade de expressão, que seria uma liberdade de expressão ilimitada, é essa corrente ultraconservadora, assim como ela também confundiu a liberdade de movimentos como algo sem limites durante o período da pandemia, né? Assim, esse tipo de intervenção do Estado, eles não aceitam, eles gostam de outros tipos de intervenção do Estado, como sobre se homossexuais podem adotar filhos, podem se casar, se
se mulheres podem fazer aborto. Nisso o Estado tem o direito de opinar na visão deles, mas naquilo que pode ser expresso, eles têm se sentido mais à vontade porque eles têm tido mais êxito, eles têm sabido usar melhor, com mais êxito, com mais inteligência as redes sociais, ainda que sem limites, né, éticos muitas vezes, do que as outras correntes. É interessante que você coloca a questão do oxigênio, né, do X, e a Thaís Heredia, ela preparou um material aqui que mostra que desde quando o Elon Musk comprou o antigo Twitter, muita coisa mudou nesse mercado, né? Inclusive as receitas publicitárias que apresentaram uma queda brusca, e a Thaís vai mostrar para a gente. Caio, hoje a conversa era a seguinte, né? Não é um privilégio do Brasil brigar ou entrar numa briga com o Elon Musk, né? Ele, desde que ele assumiu o X, o Twitter, ele vem brigando com o concorrente, ele vem brigando com qualquer pessoa, qualquer instituição independente que aponte os erros, as falhas ou os quase crimes que têm sido cometidos não pelo X, mas na plataforma do X, como crimes de ódio e por aí vai. No ano passado, por exemplo, o X perdeu vários anunciantes dos grandes por causa de associações ou de permissões de discursos de ódio, discursos antissemitas. Então, há alguns meses em que a receita publicitária do Twitter tem perdas de mais de 50% nos Estados Unidos. No Brasil não há dados abertos, mas o que a gente está assistindo aí, ele comprou em 2022, já havia uma preocupação com a operação do X, como é que se sustentaria publicitariamente, porque já nas eleições de 2020, como a plataforma foi muito usada para discurso de ódio, 2021, 2022 já apresentava ali uma perda, até 2021 aumentou, depois começou a cair, agora continua caindo e a perspectiva para 2024 é que continue caindo e caia mais. O Elon Musk e o que está acontecendo no X, eles são, ou no X, ambos são temas de reportagens e de análises no mundo inteiro, e o que a imprensa internacional está dizendo da briga de agora é que, no caso do Brasil, é diferente, porque aqui não é uma discussão em que ele acusa um concorrente, em que ele acusa uma ONG de estar fazendo uma leitura equivocada do que acontece na plataforma, mas ele se recusar a cumprir uma ordem judicial, aí é outra esfera de briga. Sim, a gente vai dar uma olhada, inclusive, como esse debate aqui no Brasil durante o final de semana, desde sábado estamos todos nessa, como que foi essa repercussão no mundo, né? O X, ele é alvo de um inquérito na Europa por não se empenhar em impedir a disseminação de desinformação. E atenção que o judiciário brasileiro foi parar nas capas dos principais jornais internacionais. A reportagem é de Priscila Yasbeck. A briga entre o bilionário Elon Musk e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, repercutiu em jornais do mundo todo. O jornal francês Le Monde cita o inquérito aberto contra Musk e afirma que Moraes é uma figura que divide opiniões, considerado tirânico por alguns e fervoroso defensor da democracia por outros. O britânico Financial Times diz que o episódio aumentou o clamor pela regulamentação das redes sociais no Brasil. O americano Wall Street Journal diz que Musk desafiou a ordem judicial brasileira, despertando alegria e raiva no país. O jornal lembra que Musk visitou o Brasil em 2022 para a instalação de milhares de satélites sobre a floresta amazônica. O artigo destaca que, na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro chamou Musk de lenda da liberdade, disse que o encontro foi o início de um caso de amor e que, desde então, apoiadores do ex-presidente pediram a Musk que os ajudasse a brigar contra os esforços do STF para controlar as redes sociais. Aqui na Europa já está valendo uma das primeiras regulamentações do mundo sobre as redes sociais. É a Lei de Serviços Digitais, que entrou em vigor em 2023. O princípio do novo regulamento se baseia na noção de que aquilo que é considerado ilegal offline também deve ser considerado ilegal online. E um dos primeiros alvos dessa nova lei foi justamente o X, que é investigado pela Comissão Europeia por supostamente violar as regras da nova regulamentação.
O conjunto de regras é considerado a mais ampla tentativa do mundo de responsabilizar as redes sociais pelo que é publicado em suas plataformas. A investigação formal sobre o X foi aberta em dezembro, depois de vários alertas de que a plataforma não estava se empenhando o suficiente para evitar a disseminação da desinformação. O processo apura, inclusive, se a rede violou regras relacionadas a conteúdos ilegais sobre a guerra entre Israel e Hamas. Se as infrações forem confirmadas, as penalidades incluem multas de até 6% da receita da empresa. Ao abrir o processo, o comissário europeu responsável pelo mercado interno disse que a investigação contra o X deixa claro que, com a nova regulamentação europeia, chegou ao fim o tempo em que as grandes plataformas se comportavam como se fossem grandes demais para se importar. E disse que o bloco dispõe agora de regras claras e utilizará sua caixa de ferramentas para proteger os cidadãos e as democracias. Professor Carlos, o senhor está nos Estados Unidos participando de uma série de eventos acadêmicos, né, relacionados a tudo isso que a gente está falando aqui. O quanto que esse debate aqui no Brasil, de sábado para cá, de meses para cá também, ele se insere nesse contexto mundial? E quanto que o Brasil é uma trincheira importante para o Elon Musk conseguir avançar sobre outros países? Olha, Caio, não tenha dúvida que o Brasil é um mercado importante e que, de certa maneira, essa discussão com o ministro Alexandre de Moraes, pela própria repercussão na imprensa mostrada, acaba gerando o engajamento, que é tudo que Musk quer, para mostrar uma atividade em sua rede social. Agora, em termos jurídicos, acho que é importante a gente aqui esclarecer. O Elon Musk, quando compra o Twitter, ele diz que compra a plataforma para fazer dela uma praça pública global de liberdade de expressão. E ele próprio se diz um absolutista da liberdade de expressão. E quando perguntado o que ele entendia por liberdade de expressão, o Musk acabou dizendo que ele achava que liberdade de expressão era aquilo que estava em conformidade com a lei. Inclusive, ele tuita sobre isso em 2022. Eu acho que a pergunta que fica, a partir de tudo que a gente tem visto no último final de semana, é: a liberdade de expressão é estar em conformidade com a lei de onde? De qual país? Porque se for a lei dos Estados Unidos, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a maneira pela qual se compreende a liberdade de expressão é muito mais abrangente. Discursos que no Brasil certamente gerariam uma ação por danos morais, que seriam proibidos, aqui nos Estados Unidos são permitidos. Então, de certa forma, essa discussão colocada pelo Elon Musk também traz esse componente, de certa maneira, de exportar uma visão muito abrangente de liberdade de expressão que não é compatível em países da América Latina, da Europa como um todo. Então, existe verdadeiramente essa tensão sobre o que se entende por liberdade de expressão. E, como você pode imaginar, é justamente isso que causa espanto para uma audiência internacional, porque vai entender que muitas das discussões colocadas pelo Elon Musk não seriam danosas, não seriam graves. Acho que vale a gente lembrar, só para encerrar, o fato de que na própria discussão envolvendo o Alan dos Santos, você teve esse impasse em que o governo brasileiro buscava sua deportação e o governo americano disse que os seus comentários nas redes sociais eram apenas palavras. E com isso, continua esse impasse entre o governo brasileiro e o governo americano. Então, existe aqui uma discussão jurídica sobre os contornos da liberdade de expressão. Lorival, como dá para colocar o Brasil nesse debate todo e o quanto que esse debate para o Elon Musk é importante, uma eventual vitória dele, entre aspas, aqui dentro do Brasil? Porque tem uma tendência geral no mundo de tentar regular, né? A Europa acho que conseguiu avançar bem nisso. Aí, quando ele se insurge aqui com o Brasil, é numa tentativa de criar um mecanismo para conseguir contestar esse avanço do Estado em outros países? A lei que rege essa questão nos Estados Unidos, a lei de comunicação, ela é de 96, que é anterior ao surgimento dessas plataformas, né? Então, há uma discussão sobre atualizar essa lei. Mas, de fato, nos Estados Unidos, a tendência é mais a autorregulação, né? Em vez de o Estado, né, até mesmo a justiça ir lá e fechar uma conta, o que aconteceu foi que a Meta, que faz o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, nesse caso, não é relevante, mas, sobretudo, em relação ao Facebook, né, que houve muita desinformação
espalhada, inclusive com patrocínio da Rússia, da China, de Israel, da Coreia do Norte, a Meta criou um sistema de autorregulação, de moderação, e o Twitter havia feito isso também antes de ser adquirido pelo Elon Musk, que meio que desmantelou esse sistema de moderação, né? Agora, na Europa e no Brasil, o Brasil segue a tradição, né, do sistema jurídico alemão, né, e do sistema europeu, a tendência realmente é haver uma intervenção mesmo, assim como acontece aqui, acontece na União Europeia também, uma intervenção de ir lá e bloquear contas e assim por diante, né? Então, mas tanto num caso quanto no outro, o debate é o mesmo, né? Se deve haver liberdade absoluta, total e irrefreada, ou se deve haver limites, sejam eles impostos pelo judiciário, sejam impostos pelas próprias empresas, né? Porque a própria opinião pública, às vezes, exige das empresas isso. Quando há uma intervenção numa eleição, como aconteceu em 2016 nos Estados Unidos. Então, mas o Brasil, neste momento, está chamando muito a atenção, porque é algo que está havendo, dá a impressão, né, de que um juiz, né, da Suprema Corte está ali com a caneta dele, realmente quase que legislando ou colocando os limites e tomando decisões unilaterais, né, acho que são chamadas de monocráticas, né, em relação a contas. E aí isso não acontece na Europa, a gente não vê isso em outras democracias. Sim. Professor, o senhor acha que vai dar onde aqui? O senhor acha que vai caminhar para uma regulação? Né? A tentativa do governo em 2023 de fazer avançar, a Jussara colocou isso, não evoluiu. Qual que é o caminho? Quando o senhor vê essa situação que nós estamos vivendo aqui em outros lugares, para onde vamos? Olha, Caio, me parece que a regulação, de certa maneira, ela é inevitável. O que se discute aqui é o desenho dessa regulação, o que faz parte de uma futura lei, se o desenho é o desenho de uma lei federal, e qual papel será ali colocado em diferentes entes estatais para supervisionar a atividade desempenhada pelas plataformas. Então, me parece que esse caminho da regulação é o caminho que deveria ser seguido e que me parece que o Brasil, enfim, seja ou por uma lei geral aprovada no Congresso Nacional, ou por algum desenho que venha de decisões mais abrangentes do Supremo Tribunal Federal, caminhará nesse sentido. Agora, o que eu espero que não aconteça é que a gente tenha o bloqueio de plataforma, porque essa é a medida mais drástica, esse seria o pior resultado, em que, nesse caminho para a regulação, a gente tivesse que passar por mais uma discussão sobre bloqueio de plataforma, porque assim perdem todos aqueles que não têm nada a ver com a história, que usam a plataforma para se informar, para se comunicar. Então, enfim, aqui vai a minha lista de desejos do que eu gostaria que acontecesse e que vejo no horizonte, do que eu não gostaria que acontecesse. Não gostaria que tivéssemos bloqueio de plataforma no Brasil. O professor, deixa eu só colocar, acho que a gente tem mais tempo para uma pergunta, a questão da Starlink, né? O Elon Musk tem uma dessas empresas, das muitas empresas Starlink, que fornece internet, principalmente aqui nos países da Amazônia. De alguma maneira, a depender como caminhar essa investigação, esse inquérito que ele foi incluído no Supremo Tribunal Federal, pode vir a ter uma correlação com as licenças, as concessões, os contratos que ele tem com o poder público, inclusive nos estados da Amazônia, principalmente? Olha, Caio, essa é uma das discussões mais difíceis e que, de certa maneira, decorrem dessa discussão que nós estamos vendo desde o último final de semana. Porque se nós chegarmos ao ponto de que você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ordena o bloqueio do X no Brasil, a gente sabe que essa decisão precisa ser cumprida e que a Anatel vai encaminhar essa ordem de bloqueio para as operadoras. E a gente tem uma situação que é inédita no país, que é o fato de que o dono de uma das empresas que faz o provimento de internet via satélite, que é a Starlink, é o próprio Elon Musk, que acabou ensejando a ordem de bloqueio da rede social.
Então, acho que aqui fica uma pergunta que, por enquanto, ela é uma mera especulação, mas eu acho que vale a pena a gente manter isso no radar, que é o fato de que nós podemos ter lá na frente uma ordem de bloqueio de rede social que enfrenta resistência por parte de uma operadora de conexão à internet. E aí, de novo, entendermos quais são as sanções que poderiam ser aplicadas no caso de uma eventual recusa da Starlink. A gente sabe o quanto a Starlink tem um papel importante de acesso à internet em regiões remotas do Brasil, e em especial na Amazônia, no Pantanal. Então, de certa maneira, isso coloca o Elon Musk não apenas como uma pessoa vocal nas redes sociais, mas também como um agente político que pode ter, a partir do acesso à internet, uma carta na manga para se fazer esse debate com as autoridades dos diferentes países. Ele já foi vocal com relação a isso, envolvendo Bolívia, Argentina no passado. A gente espera que não chegue a isso, mas acho que é um cenário que vale a pena a gente manter no radar. Ô, Jussara, para finalizar, o TSE estava negociando com algumas plataformas, isso deve evoluir, deve acompanhar simultaneamente ao debate no Congresso Nacional? Olha, Caio, tinha uma expectativa que essa semana o TSE divulgasse ali os critérios de como seriam avaliados ali algumas informações, né, informações falsas, e como as plataformas tirariam esses conteúdos do ar. Isso não foi esclarecido ainda. Na semana passada, o TSE assinou um acordo ali com a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal justamente para esse combate à desinformação durante o período eleitoral. Naquela ocasião, Caio, não ficou muito claro quais são esses critérios, como serão esses procedimentos. A única coisa que Alexandre de Moraes disse é que ele já estava conversando com essas plataformas e que seriam critérios bem simples. Então, tinha uma expectativa que essa semana ele pudesse explicar ali que tipo de acordo estava sendo fechado com essas plataformas. Bem, diante dessa reação de Elon Musk, o que a gente pode depreender disso é que, pelo menos, o X não está muito disposto a assinar acordo nenhum com o TSE, Caio. Bom, gente, e enquanto nós estávamos aqui no programa, exatamente às 10h19, o Elon Musk tweetou novamente, eu não sei se a Natália consegue colocar, tá aí, ó. Tá aí. Como foi Alexandre de Moraes, como que Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira e usou um emoji ali de uma risadinha. Isso enquanto estávamos aqui debatendo exatamente essa questão. O Elon Musk é o que tem a maior quantidade de seguidores, né, na sua própria plataforma. São mais de 180 milhões de seguidores. Aliás, em termos financeiros, publicitários e de engajamento, ele foi o único que ganhou. A plataforma e os usuários perderam. Bom, professor Carlos Afonso, muito obrigado pela sua participação, direto dos Estados Unidos. E volte sempre aqui, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Um prazer. Até a próxima.